Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo nós vamos continuar nossos estudos de lógica de programação. Estamos estudando vetores e nesta aula vamos aprender como ordenar um array ou um vetor. Então, é um vídeo muito importante porque você vai aprender como ordenar os valores que estão armazenados dentro de um vetor ou array, tá? Em ordem alfabética ou ordem numérica. Aqui no meu vídeo eu vou mostrar um exemplo em ordem numérica. Eu vou trabalhar com um vetor de 3 posições para mostrar o funcionamento desse mecanismo para vocês. Beleza? A gente vai criar então o vetor, nós vamos atribuir valores a ele, 3 valores numéricos distintos, e depois o vetor vai ser ordenado via código e a gente vai exibir o resultado lá no Visual G. Então vamos lá. Bom, a gente vai começar criando esse array, tá? Um array bem basicão. O array está aqui embaixo, tá? Ele é representado por esse retângulo grande cinza. Ele vai ter 3 posições, posição 1, 2 e 3. Veja que as posições aqui estão vazias. Tá? Posição 1 vazia, posição 2 vazia, posição 3 vazia. Eu também vou criar uma variável auxiliar. A variável auxiliar ela vai ser muito importante, porque a gente vai utilizar aquele código, o código de troca de valores de variáveis que a gente aprendeu no último vídeo de lógica de programação para poder fazer esse trabalho de ordenação do array. Então ele é baseado na troca de valores entre variáveis. Tá? O código para criar o array está aqui no próximo slide. A gente vai dar uma olhadinha nesse código. Então tá aí. Para criar o array eu vou utilizar esse código. Eu vou declarar as variáveis contador A e contador B do tipo inteiro. Eu vou precisar de 2 contadores. Não para criar o array, mas eu vou usar essas variáveis contadoras depois para poder fazer a ordenação do array. Eu vou criar também as variáveis num e aux, também do tipo inteiro, tá? Que eu vou utilizar uma como variável auxiliar, que é a variável aux, e a variável num, que vai capturar o dado que o usuário vai digitar, né, os números que ele vai entrar no programa. E o vetor, que eu vou chamar de vet. Tá? É um vetor ou array de 1 a 3, portanto ele vai ter 3 posições. E o tipo de dados que ele vai armazenar também é inteiro. Para o propósito desse vídeo aqui tá bom. Então o programa vai iniciar, tá? E aí, utilizando um loop do tipo para, eu vou colocar os dados dentro do meu array. Então eu vou fazer um para, contador A de 1 até 3, faça. Então ele vai rodar 3 vezes esse código que está aqui. Tá? O código é, escreva L, digite um número. Então ele vai mostrar na tela essa mensagem, digite um número, que é para indicar para o usuário o que ele tem que fazer. E aí eu vou ler o número, leia num, e armazenar o conteúdo do número que o usuário digitou na variável num. E na sequência, eu vou passar esse número para dentro do vetor. Então, num vai ser armazenado na posição contador A do vetor. Então, quando o contador A vale 1, a posição do vetor indicada vai ser a posição 1. E ela vai receber o primeiro número que o usuário digitou. Depois que o loop rodar, o contador passa a valer 2. E aí, a posição do vetor passa a ser a posição 2, que vai receber o segundo número que o usuário vai digitar. E quando o loop for incrementado para 3, a variável contadora vai para 3, então a posição 3 do vetor vai ser acessada e o terceiro número que o usuário digitar vai ser gravado aqui dentro. E aí eu finalizo o meu loop para. Tá? Então, com esse código aqui, eu vou criar um vetor, um array, e também vou inserir dados dentro dele, via terminalzinho mesmo. O usuário vai digitar informação e a informação vai ser colocada dentro do vetor. Depois lá no Visual G eu vou mostrar esse código juntamente com o restante do código. Tá? Todo o código vai estar num único algoritmo. Bom, então depois de preenchido o array vai ficar com essa aparência, né? Como se a gente pudesse visualizar o conteúdo dele olhando para a memória. Então ele vai ter o array com as 3 posições e eu vou entrar com esses valores. Eu vou digitar o número 5, depois o 3, depois o 1. Então quando eu executar o código a primeira vez, para testar o meu algoritmo, ele vai me pedir para digitar os 3 números. Eu vou digitar 5, 3 e 1. Tá? Eles estão totalmente fora da ordem e o array vai ser ordenado pelo algoritmo que a gente está aprendendo e na hora de exibir o resultado ele vai aparecer ordenado, portanto 1, 3 e 5. Tá? E a variável auxiliar, por enquanto, fica vazia. Ok? Claro que você pode digitar quaisquer números que você quiser para testar, que eles serão ordenados também. Eu só estou usando 5, 3 e 1 por motivos didáticos. Tá? Bom,
Prosseguindo. Quando eu quiser ordenar o array, eu vou usar esse código. Então, esse código aqui é o coração do vídeo, tá? É o principal desse vídeo. Para ordenar o array, eu vou precisar de dois loops. Então, duas estruturas de repetição. Eu vou usar dois paras. Um vai ser um para externo, que é o contador A, vai utilizar a variável contador A. E outro é um para interno, que vai utilizar a variável contador B, tá? Como variável contador. Então, o primeiro loop, o contador A, ele vai variar de 1 até 2. Por que de 1 até 2? Porque eu tenho 3 posições do meu array. Então, o contador A vai fazer referência à primeira posição e depois à segunda posição. E vai comparar os valores que estão dentro dessas posições com as outras posições do array. E as outras posições elas são dadas pelo contador B, que é o loop interno. O contador B, no segundo loop, ele vai variar de contador A mais 1 até 3. Portanto, sempre da próxima posição em relação ao contador A até 3. 3 é a última posição do array. Se por acaso você criar um array com 50 posições, por exemplo, aqui em vez de 3 você vai colocar 50, porque ele vai rodar de contador A mais 1 até 50. E no caso do contador A, vai rodar de 1 até 49. Tá? O contador A não vai até a última posição, porque a última posição eu não comparo com ninguém. Eu não tenho como comparar a última com uma próxima, porque a próxima não existe. Tá? Bom, essas comparações, o que elas vão fazer? Eu vou verificar se o conteúdo do vetor na posição contador A é maior do que o conteúdo do vetor na posição contador B. Levando em consideração que a posição contador A é sempre uma posição uma posição anterior à posição do contador B. Tá? Porque, como é que eu garanto que isso vai ocorrer? Por causa desse contador A mais 1 que eu coloquei aqui no início do segundo loop, do loop interno. Tá? Bom, se acontecer do conteúdo da posição contador A do vetor ser maior do que o conteúdo da posição contador B do vetor, então significa que eu tenho um número maior antes de um número menor na sequência do vetor. Então eles estão fora de ordem. Então o que eu faço? Então aplico o algoritmo de troca de posições, de variáveis, utilizando aquela variável auxiliar. Então a variável auxiliar recebe o valor que está na posição contador B do vetor, que é o valor menor. A posição contador B do vetor recebe o que estava no contador A, portanto eu desloquei para frente esse valor. E a posição contador A, que vai receber o valor menor, portanto recebe o conteúdo da variável auxiliar. E assim você terá trocado os números de posição. Finalizo o condicional e aí eu faço o loop. Quando eu fizer o loop interno, a variável contador B vai ser incrementada e vai de 2 para 3. Mas a variável contador A continua sendo 1, o que significa que eu vou continuar comparando a primeira posição do vetor agora com a terceira. Primeiro eu comparei ela com a segunda, agora eu vou comparar com a terceira. E aí, se o valor que está na primeira posição do vetor for maior do que o valor que está na terceira, significa que eles estão fora de ordem de novo. Se ocorrer isso, então, de novo, os valores são trocados. Caso contrário, nada ocorre. Finalizo esse loop. E aí agora eu vou para o loop externo. Tá? A contadora avalia 1, passa a valer 2. Legal? Então é como se eu tivesse andado uma casa no meu vetor. E aí eu faço de novo a mesma comparação. Agora a contador B vai valer contador A mais 1, que seria 2 mais 1 igual a 3. E vai verificar se os valores, se um é maior que o outro, se o contador A é maior que o contador B. Se for, troco os números de posição, porque eles estão na ordem errada. Se não for, fica como está, finalizo o loop interno e finalizo o loop externo. Claro que se o seu algoritmo for maior, ou se o seu vetor for maior, esses loops vão ficar rodando durante mais tempo, tá? Até finalizar todas as posições e colocar todos os números em ordem. Meio complexo, né? Recomendo que você leia e releia esse código várias vezes até entender o que está acontecendo. Tá? E para te ajudar a entender, eu tenho aqui esse diagrama. Tá? O diagrama mostra como é que é feito o processo de ordenação. Então, basicamente assim. O contador A ele aponta para a primeira posição do array, o contador B aponta para a segunda, que seria a posição 1 mais 1. E aí eu comparo os valores que estão dentro das posições. Se o valor da posição A, da posição 1, for maior do que o da posição 2, que seria contador A e contador B, significa que eles estão fora de ordem. Então o que é feito?
algoritmo de troca de posições para trocar os números de lugar. Tá? Depois eu comparo de novo o valor que está aqui na posição 1 com o valor da próxima posição, que é a posição 3. Se o valor da primeira posição for maior que o da posição 3, de novo, é feita a troca. Caso contrário, eles permanecem onde estão. Depois eu incremento a posição 1 para a posição 2, então o contador A passa a valer 2 e continuo na mesma pegada aí o algoritmo. Eu continuo comparando ele sempre com os próximos. E toda vez que o número anterior for maior que o posterior, eles são trocados de posição. Caso contrário, eles permanecem no lugar. Tá? Se ainda não ficou muito claro, vamos tentar agora olhando uma pequena animaçãozinha que mostra os números se movimentando conforme o algoritmo vai rodando. Então vamos supor que eu acabei de executar o programa e entrei com esses três números nessa ordem, 5, 3 e 1. Agora eu vou rodar o trecho do meu programa que é o algoritmo que faz a ordenação do array. Então quando o algoritmo começa a executar, a primeira coisa que ele faz é compare o valor da posição 1 com o valor da posição 2. Então eu vou comparar esse valor com esse aqui. Se o primeiro for maior, troque de posição. Nesse caso, ele é maior. Então o que vai acontecer? O valor 3 vai para a variável auxiliar, o valor 5 toma o lugar do número 3 na posição 2 e o valor 3 vai para a posição 1. Beleza, trocamos de lugar. Agora, eu vou comparar o conteúdo da primeira posição, que é a minha variável contador A, com o conteúdo da posição 3, que é a próxima posição. Se o conteúdo da primeira posição for maior, troque os números de lugar. Caso contrário, mantenha-os no lugar. Nesse caso, o valor é maior. Na posição 1 eu tenho 3 e na posição 3 eu tenho 1. Então, de novo, vai ser feita a troca. O 1 vai para a variável auxiliar, o 3 vai para a posição 3 e o 1 vai para a primeira posição. Beleza. Como eu cheguei no final do algoritmo com a variável contador B, o que eu faço? Agora eu atualizo a variável contador A, que está apontando para a primeira posição, e ela vai passar a apontar para a segunda posição. Tá? Então, valia 1, vale 2 agora a posição da variável contador A. E aí, recomeça o loop. Eu vou comparar o conteúdo da segunda posição do array com o conteúdo da próxima posição, que no meu caso é a posição 3. Se o valor for maior na posição 2 em relação à posição 3, troque os números de lugar. Caso contrário, permaneçam como estão. Nesse caso, 5 é maior que 3, correto? Então, eles estão fora da ordem. Então, o que vai acontecer? Aplico o algoritmo de troca de posições e os números são trocados. Beleza, como eu já comparei o número da segunda posição com o da posição 3 e o da posição 3 é a última, tá? Eu finalizo esse loop e agora eu vou atualizar o loop externo, o loop do contador A, que está na posição 2 e vai para a posição 3, só que a posição 3 é a última. Então, o meu programa termina aqui. Finalizou o processo de ordenação do array. Tá? Veja que os valores já estão em ordem e o array está ordenado. Lá dentro da variável auxiliar só sobrou aquele número 3, tá? Que foi o último número copiado para lá. O que resta fazer? Exibir o array ordenado. Para isso você utiliza esse código. Tá? É um para bem simples. Para contador A de 1 até 3, faça, escreva na tela o vetor na posição contador A. Você pode usar o contador B também, se quiser, tanto faz. A variável contadora é só para te auxiliar a fazer uma contagem dentro de um dos loops. Ok? Vamos lá para o Visual G testar? Então eu vou para o Visual G e a gente vai testar esse algoritmo. Então eu estou aqui no Visual G, tá, com o meu algoritmo de ordenação de vetores, função ordenar os dados em um array unidimensional. Aqui estão as variáveis criadas, contador A e B, num e aux e o vetor em si. Então, o primeiro passo, atribuir valores ao array. Então, esse algoritmozinho é o que vai executar e vai aparecer na tela pedindo para eu digitar os números. Depois vem o algoritmo que ordena o array, tá? Que é aquele algoritmozinho com os dois paras, né? Com as duas estruturas de repetição uma dentro da outra. Depois de ordenado, eu mando ele simplesmente exibir os dados na tela. Então, mando escrever o conteúdo do vetor. Bom, eu vou executar para a gente vê-lo, para que a gente possa vê-lo em funcionamento. Algoritmo, executar. Então vamos lá. Digite um número, 5. Digite o segundo número, 3. Digite o terceiro número, 1. Dou Enter e aparece a sequência 135,
Beleza. Ele ordenou o conteúdo do meu vetor e exibiu na tela o conteúdo na ordem. Tá? Funcionou perfeitamente. Eu vou executar de novo. Algoritmo executar. Vou colocar outros números agora. Por exemplo, 11, 2 e 8. Veja que eles aparecem na ordem 2, 8 e 11. Então o algoritmo está funcionando perfeitamente e está fazendo a ordenação do conteúdo de um vetor. O meu vetorzinho aqui é de 3 posições, mas esse algoritmo funciona para qualquer vetor, de 1000 posições se for o caso. Tá? Claro que não é extremamente eficiente, se o vetor for muito grande, ele pode demorar um tempo para fazer a ordenação. Tá? Mas o principal aqui é você entender como é que se constrói um algoritmo desse tipo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que você tenha entendido como funciona. Tá? O código desse array, da ordenação desse array, vai ficar lá no site da Boston Treinamentos. Então, ao você localizar lá o videozinho que fala sobre ordenação de vetores, e na página do videozinho, logo abaixo, vai estar todo esse código do jeito que você está vendo aqui, para você copiar, colar e trabalhar aí no seu Visual G também, caso você queira. Tá? Nos próximos vídeos de lógica de programação, vocês vão aprender como fazer buscas de valores, né? Buscas dentro de um vetor, como localizar ou como encontrar um valor específico, um valor qualquer, dentro de um vetor que já tenha dados inseridos. Vocês vão aprender a fazer isso de duas formas, utilizando uma busca sequencial e uma busca binária. Tá? Mas isso é assunto para as outras aulas. Enquanto isso, aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos e também para acessar o nosso site www.bostontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.